Comenta um pouco pra galera, muita gente, né, tá no início de carreira que assiste o Critique, além dos que já estão um pouco mais avançados, mas como que você parou no mercado publicitário? Se não me engano, você sempre teve uma veia ali que falou assim, cara, eu quero entrar no mercado publicitário. O que te chamava a atenção? Cara, minha história com propaganda é muito louca, assim, muito emblemática. Eu morei na infância ali no Brooklyn, no que é hoje ali a Berrine e tal. A gente vê a Berrine ali, era quase que uma vilazinha de casas, né? Você tinha ali uma comunidade do lado, ali todo aquele pedaço da Berrine. Meu pai era professor de física, depois foi trabalhar na IBM, minha mãe também formada em... Então a gente era uma família simples, assim, normal, né? Classe média, bem tranquilinha ali. E duas coisas me fizeram cair na publicidade muito cedo, na verdade. Uma tinha um seriado na televisão que era a Feiticeira, não sei se vocês lembram. Sim. Eu lembro, a Ginny O'Jane, não é? Não, a Ginny O'Jane era a Feiticeira, lembra? Feiticeira. A Ginny O'Jane, ela tinha o Major Nelson, que descobriu ela na garrafinha, ela tinha parada lá, ela e o Major Nelson, era uma série. A Feiticeira é da mesma época, e ela tinha a Tabata, a filhinha dela, e ela resolvia todos os problemas assim, com o nariz, tal, Feiticeira, Bewitched. Mas o cara trabalhava no mercado publicitário? Exatamente. Então, todo episódio era isso. O marido dela, que era secundário na trama, como todo publicitário deveria ser, porque a gente está trabalhando para uma ideia, está trabalhando para vender um produto, está trabalhando para contar uma história, então não é sobre o publicitário, não é sobre, né? É sobre o que a marca acredita. Aqueles episódios todos ali, ela sempre resolvia o problema. A narrativa secundária era sempre algo que acontecia na agência do cara. E ela sempre resolvia ali a parada com mágica. E o tio-avô, meu pai era filho único e tinha, na época, o tio-avô dele, que era o lado da família do meu pai mais próximo, eu via 1, 2 vezes por ano, meu tio-avô, Augusto de Ângelo, devo a ele isso também. Ele começou como... Estão falando para eu falar mais perto, Beatriz manda falar mais perto, ficar por me aproximar do microfone, vou dar uma de Roberto Carlos aqui. E aí? Então, estamos falando ali década de 70, tá? Eu nasci em 72, estamos falando aí 78, 79. Meu tio-avô, o Augusto de Ângelo, ele trabalhava numa agência aqui em São Paulo, na época era a Thompson. E ele começou como ascensorista. E a publicidade naquela época era feita assim, o cara que era artista plástico ia ser diretor de arte, o cara que escrevia livro, o cara que sabia escrever fazia um freela de redator. Roteirista. Copyright. Só que meu tio-avô começou lá, há muito tempo atrás, no primórdio da publicidade do Brasil, e eu via ele 1, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. E era o cara que chegava assim... em casa, nessas vezes que a gente chegava assim, ele tinha, imagina, numa época que ninguém ia para o exterior, você não tinha internet, você não tinha nada, ele chegava com um brinquedinho que voava, com um carrinho de controle remoto, com uma história que ele contou do comercial que eles tinham acabado de fazer. Então, assim, eu juntei um exemplo em casa e a história da Feiticeira, que era a série que passava na televisão ali, no horário que a gente assistia. E eu, cara, comecei a ficar fissurado em publicidade. E eu falava, vou ser essa parada aí, vou tentar ser publicitário. Eu assistia televisão vendo os filmes publicitários da época, né? As campanhas de Dedrim, Bala de Leite Kids. Chocolate Pan. Os clássicos, né? Então, assim, clássicos daquela época, né? Para quem tá vendo, tem que ir lá no YouTube procurar isso. Então, eu cresci com isso. Então, quando chegou naquela hora assim, o que você quer ser? Que é uma dúvida, né? Uma sacanagem chegar para uma pessoa de 18 anos, ter que escolher uma carreira. Ainda mais hoje, que você pode ter quantas carreiras você quiser ter ao longo da vida. Eu tinha muita certeza nisso. Então, eu queria muito isso. E aí, eu prestei, entrei... Eu fui fazer administração na FEA, acabei entrando em administração na FEA e fiz SPM também. Legal. E só que eu comecei a trabalhar com 17 anos. Eu falei, pô, eu quero começar. Eu quero... Então, eu entrei na faculdade com 17 anos e já no primeiro semestre da faculdade, eu fui trabalhar numa agência já. Fui fazer estágio. Era para ser um estágio de 1 mês e nunca mais saí, cara. Então, eu percebi que para continuar eu ia ter que ficar. Quem até me deu essa primeira chance foi o Irã Castelo Branco, porque o pai dele, o Renato Castelo Branco, tinha sido contemporâneo daquele meu tio-avô, Augusto de Ângelo. Caramba.
Olha isso. E ele me deu esse estágio de 1 mês, acabou o estágio, que era bem no primeiro semestre da faculdade. Eu falei, não, saquei que eu quero continuar aí. Não, então vai ficando. E vai ficando. Eu fui equilibrando dos pratos aí, fazendo as 2 faculdades. A SPM eu fazia à noite, a FEA eu fazia de manhã. Acabei até largando a FEA. Porque eu abracei. Na época que a publicidade era isso, cara. Era feita ali, à mão. Primórdios da publicidade no Brasil. Você não tinha computador, cara. Você não tinha computador. E... Era bem artístico também, né? Não, artesanal. por exemplo, você montava o layout, você montava a arte final ali no dedo, fazia o pestap da coisa, você mandava o texto que você queria, a tipologia que você queria para um lugar, aquilo voltava, folhas impressas, para você recortar, colocar e mostrar. Então, comecei isso aí, não dá nem para contar. Eu lembro o dia que o fax chegou na agência, para você ver como eu tô velho na parada. Tem gente que tá vendo aqui que nem sabe o que é fax, entendeu? E aí eu comecei lá, aprendi muita coisa ali, comecei na HCA com 23 para 24 anos, isso foi em 92, por aí, 93, sei lá. Eu achei que, deslumbrei, falei, porra, já sei, já vou fazer, vou parar, vou não sei o quê. Um cara falou que ia me chamar para trabalhar com ele no Rio de Janeiro, aí eu fiquei desempregado. Saí da agência, meu pai trabalhava na época na IBM, eu falei, vou ajudar meu pai e tal, vou viajar 1 mês aqui. Ele ficava na IBM? Meu pai trabalhava na IBM. O Diegão aí, o Diego trabalha na IBM. 16 anos lá. Meu pai fez a vida lá, trabalhou a vida inteira lá. O pessoal gosta de IBM da minha perfil, hein? Começando a querer conhecer um pouco mais da IBM também. Salve pro Aipim também, estudou na minha república e tá na IBM, acho que não vai sair nunca mais agora. IBM que inclusive é cliente da Ogilvy, né? E eu sei porque tem uma época que a campanha da IBM eu achava muito arrogante. Mas era muito da hora. Que era assim, eram grandes soluções. Pausa dramática, vamos lá. Assim, eram grandes soluções, tenho certeza que é da Ogilvy. Cara, assim, grandes soluções para um planeta pequeno, não era uma coisa assim? Era Small Business, né? A campanha do PIC, quando a IBM migrou e levou soluções pro Cara, isso daí era assim, eu lembro que fiquei assim, caramba, mano, os caras estão, né, baludo, né? Mas É que você não tá acostumado a ver, tipo, uma IBM fazendo campanha também, né? Não, mas no B2B, né? Bom, eu recebia como comprador, talvez. Acho que sim. E aí a gente... Não, e aí eu fiquei sem emprego. Aí fui no Caderno de Propaganda e Marketing. Tinha um classificado, saía às segundas-feiras, acho que no Jornal da Tarde ou na Folha da Tarde. O Propaganda e Marketing de hoje ele era um caderno às segundas-feiras, acho que era segundas-feiras ainda, e tinha uma página de classificado. Aí eu fui trabalhar numa agência do mercado imobiliário. Então tem muito prédio em Perdizes aí que eu dei o nome. Edifício depende da época, se é francês, se é italiano, entendeu? Trabalhei, era uma house da Coelho da Fonseca. Então, assim, fazia de tudo. Dava nome para prédio, fazia folhetinho, sabe aquele clássico, assim, nesse Dia das Mães, deu uma plantinha. E era uma planta de apartamento. Foi você que começou aquilo ali, o culpado. Então veja aqui, né? A gente... Mas, cara, sabe o que é isso? Saber... E era muito bom, tipo, montar Dercy Gonçalves e Miele, a gente levava para lançar empreendimento para os corretores. Sensacional. Não tô... isso, entendeu? Sim. As pessoas acham que é glamorizado, é nada, cara. Todo mundo teve que ralar e fazer coisa. E, eu tava contando essa história outro dia na agência. A gente, para chegar aqui, pega o Waze, vem tudo bonitinho. Tu lançava um prédio antigamente, você tinha que fazer o mapa. O que tinha naquela época? Você tinha o Guia de Ruas de São Paulo, que era uma parada que era editada uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, sei lá. Se você se pautasse no mapa de ruas, às vezes a rua mudava de mão e o mapa estava a indicação errada. Ixi. Tinha um maluco, eu não vou lembrar o nome dele. Que ele só ficava rodando. Era um ilustrador. Não, cara, você vê que a criatividade está aí também. Ele pegou uma moto, ele era ilustrador, ele era o ilustrador que fazia todos os mapas dos empreendimentos imobiliários de São Paulo. Ele pegava a moto dele, batia toda a rua, todo o entorno, desenhava, anotava tudo. Cara, era um clássico do mercado imobiliário. Esse era o cara que fazia praticamente todos os mapas dos empreendimentos que eram lançados ali. Cara, são histórias que são bacanas. Então, bom, aí saí dessa agência e depois fui para uma agência japonesa que se chamava Sojei.
Só tinha cliente japonês. Também achei no classificado. Falei, pô, preciso mexer um pouco, não vou ficar só nisso aqui do mercado imobiliário. Quero trabalhar com propaganda e tal. Bacana, fazer coisas assim. Achei de novo no classificado lá. O cara me contratou, só tinha basicamente... Só trabalhavam com clientes japoneses. Era uma agência que ficava ali na Alameda Campinas. E trabalhava só para, sei lá, Nissin, Ajinomoto, Yamaha. Cara, foi um período muito louco, porque assim, fazia de tudo também fazia de tudo. Atendia o cliente, criava o texto, só que tinha muita cultura. Não tinha essa parada de matriz. Acho que a agência era uma agência japonesa aqui, porque um dia o japonês visitou o Brasil, o dono da agência visitou o Brasil, gostou do país, falou, vou ter um escritório aqui. Entendi. E trabalhava lá com os clientes japoneses. Eu fiquei quase 2 anos ali. E tive que aprender muito da cultura, de como é que fazia negócio naquela época. Mas, de novo, era um selo, né? Essa coisa de estereotipar. Eu já vinha com estereótipo, mercado imobiliário, varejo. Aí depois eu fui botando outro selo, assim, o cara que trabalha com as contas japonesas. Tinha uma parada assim. E aí eu falei, porra... Aí eu consegui uma entrevista, não vou dar nome aos bois aqui, nem nada, mas assim, eu consegui uma entrevista numa agência bacana com um cara que estava chegando. Falei, puta, vou dar certo agora. Vai rolar. Cheguei lá, tinha uns 4, 5 anos de experiência. O cara me ligou, quando o cara me ligou, olha, recebi uma informação, você queria te entrevistar. Eu sabia que o cara estava chegando no Brasil. A agência era uma das agências, na época, super conhecidas e tal. O cara me chama lá, prazer, tudo bem? Opa, eu sou o Moza, tal. Na época, o Luiz, né? Sou o Luiz, tal, trabalho aqui na Sogei, já fiz isso, na Sabendo Imobiliário. Aí ele falou, tô perdendo meu tempo aqui. E me descaralhou. Descaralhar é uma palavra... Sim, né? Descarrilhou. Pode falar, aqui eu critiquei pode tudo. E assim, me humilhou mesmo. Pisou de e falou assim, não, sabe o quê? Eu estou vendo aqui, você não trabalha em multinacional? Eu falei, não. Tu não trabalha em nenhuma agência grande? Não. Ele falou, então o que você está fazendo aqui? Eu falei, você que me chamou, cara. Eu, estou exatamente aqui atrás de trabalhar num lugar bacana, estou correndo atrás aqui. Oportunidade, né? Ele falou, Aí foi batendo, né? Aí eu falei assim, mas então me indica, você que veio de uma multinacional, está chegando numa empresa aqui, está começando e tal, me indica para alguém, você não pode me indicar? Ele falou, então, o tipo de gente que eu posso te indicar, eu nem tenho acesso. Para falar contigo é estagiário ou qualquer coisa assim. Tá de brincadeira. Aí eu falei, irmão, deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu trabalho com a conta de moto Yamaha ali, e outro dia eu estava com os clientes japoneses da tua aqui, sei que a campanha que tu fez aqui para tua marca aqui não funcionou por causa disso. Então tu tá falando que eu tô fora do mercado, mas você não sabe o que acontece aqui dentro. Porque tô eu lá tomando uísque, fumando e comendo japonês ali no restaurante com os caras ali, a hora que eles se encontram, ouvindo o que está acontecendo. Então eu sei mais aqui, mas fica tranquilo. Você deve ser muito pior que eu, porque se eu sou essa merda toda e tu tá tendo que se fazer em cima de mim, você deve ser muito ruim. Isso aconteceu real. Aí eu vou chamar a segurança. Eu falei, mas que chamar a segurança, filho? Eu não vou te bater, eu vou embora só. E fui embora. Falei, pronto. Acabou minha vida, vou fazer outra coisa. E aí você tem que encarar. Morava com meus pais, você tem que encarar pai. E aí, como é que foi a entrevista lá? Foi bem, filho? Foi, ele ia chamar o segurança, eu saí sozinho. Pelo menos não apanhei nada.